Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27. Eu quero ler o versículo 50 em diante. Se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, vamos ler alguns versículos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 27, a partir do versículo 50, diz assim: Jesus, bradando novamente, com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele estavam guardando a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Amém? O primeiro texto é esse. Quando Jesus ele está no seu momento de paixão, que foi desde a quinta-feira até o momento que ele morre, que a Bíblia diz que foi perto das 3 horas, perto da hora nona, talvez 10 para as 3, talvez 5 para as 3 da tarde. Jesus ele fica crucificado das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Além disso, ele tinha passado toda a madrugada, de quinta para sexta-feira, aproximadamente em 6 julgamentos, entre Herodes, Pilatos, entre Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes da época. Mas o interessante é que todo o momento da paixão de Jesus, que o próprio autor dos Hebreus explica, que é uma paixão, que é um ato, nesse momento muitas coisas aconteceram. E dentre elas, no momento que Jesus, ele primeiro clama uma vez na cruz, ele fala: Deus meu, por que me desamparastes? Porque aquele era o momento para ele estar só, para ele passar sozinho. Era um sofrimento, ele estava levando sobre si todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades. O profeta messiânico Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso aqui me mexe muito comigo, que nós só estamos aqui essa manhã vivos, de pé, respirando, porque pelas pisaduras, se você for pegar essa palavra em outras traduções, que eu creio assim, a do original, porque a ideia pisadura é chão, pé, mas pisaduras são manchas, são chagas, pelas suas chagas, pelas suas feridas, eu fui sarado. Então ele teve que ser ferido para eu ser sarado. Ele teve que ser ferido para minha ferida ser curada. A ferida dele teve que ser aberta para que a minha, a sua fosse curada essa manhã. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus. E o profeta Isaías, quando ele profetiza isso, ele diz que por isso nós fomos sarados.
que ele foi levado como ovelha muda para o matadouro. Porque a ovelha, ela não morre, quem morre é o cordeiro. Jesus, ele não morre como ovelha, porque ele é o cordeiro de Deus. Ele não é a ovelha de Deus, e muito menos o carneiro de Deus. Ele é o cordeiro, mas ele foi levado como ovelha muda. Porque uma ovelha, quando ela está sendo levada para o matador, ela não fala nada, ela não reage, ela não quer fugir, ela deixa-se levar, ela deixa-se levar. Então Jesus, ele deixou-se levar por mim, por você, como uma ovelha muda, sabendo que morreria, sabendo que sofreria, mas mesmo assim ele se deixa levar, sabendo que abriria nele as chagas, mas mesmo assim ele se deixa levar. Mas na cruz ele é como um cordeiro, porque um cordeiro é um carneiro novo. Um cordeiro é um bebê, é um carneiro quando é um bebê, quando é pequeno, não consegue se defender, não consegue correr. É um cordeiro, um cordeirinho, pequeno, frágil, sem defesa. Foi como um cordeiro que ele foi morto, por mim e por você. Ele não poderia se defender, ele não poderia fazer nada, mas ele se entrega por mim, por você. Por isso ele diz: Deus meu, na primeira vez, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele era um cordeiro novo, pequeno, naquele momento. Na segunda vez que ele brada, antes de eu falar da segunda, eu quero fazer uma aplicação, porque tem momentos da nossa vida que nós passamos sozinhos, e Deus, ele está vendo que estamos passando, mas ele não pode fazer nada, porque nós temos que passar por aqueles momentos. Deus estava olhando o seu filho pela encarnação na cruz, morrendo, mas naquele momento o próprio Deus não poderia fazer nada, porque era necessário que ele fosse levado como ovelha, morresse como um cordeiro. Era necessário para que hoje estivéssemos aqui, porque tem momentos que passamos sozinhos e clamamos, falamos: Deus, cadê o Senhor? O Senhor não está vendo, o Senhor, parece que o Senhor me abandonou, como o próprio Jesus disse: Senhor, por que tu me abandonastes? E nós passamos por esses momentos. Deus está de olho em nós, mas nós temos que trilhar esse caminho, nós temos que viver esse momento na nossa vida, para que nós superemos certas coisas nas nossas vidas, porque se Jesus não tivesse passado por isso, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos sido sarados. Pelas suas chagas fomos sarados. Se Deus tirasse o filho da cruz, nós não teríamos sido sarados, porque tem momentos que passamos sozinhos, e tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um final, tudo isso tem um sentido diante de Deus. Eu sempre digo e sempre vou bater nessa tecla: não é que é permissão de Deus, não é permissão de Deus, isso sempre estava no propósito de Deus. Deus não é um ser que cria um plano, Deus não é um ser que cria a sua vida e vai dando permissão para as coisas acontecerem ao decorrer do tempo, não. Deus criou a sua vida por inteiro, o seu plano, o seu livro já está escrito por inteiro. Tudo que acontece na sua vida já é o plano de Deus na sua vida, sejam coisas boas, coisas ruins, já está no plano de Deus. Então Deus está no controle de todas as coisas da sua vida. Mesmo quando você está sozinho, Ele está no controle. Então essa é a primeira vez que ele brada, ele grita. Na segunda vez é o versículo 50, e bradando novamente, com grande voz, ele entrega o Espírito. Quando ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Então ele passa sozinho, ele passa sem o Pai e sem um vínculo da unidade. Quem que é o vínculo da unidade com ele e com o Pai? O Espírito.
Mas algo interessante que eu vejo nesse texto é a grandeza desse ato, a magnitude desse ato, o impacto desse ato nos céus e na terra. Porque o versículo 51 diz que eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. O véu do santuário se rasga não é só uma reação do que já acontece no mundo espiritual. Não é um ato, é uma reação. Porque no mundo espiritual há um impacto tremendo. Porque um homem santo, sem pecado, ele morre. Isso não poderia acontecer no mundo espiritual. Então há um impacto tremendo. E o véu se rasga em dois. O véu se rasga para duas coisas. Para nós termos acesso ao santuário. Você está aqui nessa noite, por mais que o pastor possa interceder por você, por mais que os obreiros possam interceder por você, mas você pode entrar no Santo dos Santos, você aí sozinho, você pode entrar diante da presença de Deus, e Deus ouvir o teu clamor, a tua petição e a sua oração. O véu se rasga tanto para nós entrarmos, mas o que eu acho mais lindo nessa aplicação, é que o véu se rasga não só para nós entrarmos, mas o véu se rasga para a glória que estava no Santo dos Santos sair para fora. O véu se rasga não é para nós entrarmos, mas é para a glória que estava retida no Santo dos Santos, num lugar pequeno, num lugar apertado. Essa glória ela vai saindo, ela impacta a sua vida, ela impacta a minha vida, ela impacta quem está lá fora do Santo dos Santos. Então a glória está disponível para qualquer um que quiser buscá-la neste momento. A glória de Jesus está disponível para mim e para você. Essa manhã, então, o véu se rasga, não é para nós entrarmos simplesmente. Ele está demonstrando que a glória está disponível agora. Tremeu a terra, o texto diz. Então há um impacto tremendo nisso aqui. Não era aqui que eu queria pregar não, mas o Espírito Santo está me levando. E o versículo 52 diz assim: e os sepulcros se abriram. Olha que tremendo. E muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. Eu sei que talvez você já leu esse versículo, passou por cima, não entendeu, falou, deixa para lá. Mas o que mais me impacta nesse texto, nessa leitura bíblica, é que quando Jesus morre 3 horas da tarde, na sexta-feira, próximo da Páscoa, do final da Páscoa, que era no sábado, no dia seguinte, quando ele morre, a Bíblia diz que não poucos, a Bíblia diz que muitos corpos de santos ressuscitaram. Ei, irmão, você já parou para pensar nisso? Essa mensagem é uma mensagem de esperança, de esclarecimento para o seu coração essa manhã. A Bíblia está dizendo que quando Jesus morre, não é 2, 3, muita gente ressuscita. Eu sei que as pessoas não pregam, não ensinam isso, porque nós cremos no arrebatamento da igreja. Nós cremos que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, ressuscitarão primeiro. Mas a Bíblia já disse aqui, e eu li para vocês nessa manhã, que quando Jesus morreu, muitos santos já ressuscitaram. Você já parou para pensar nisso? Porque talvez a nossa fé não alcança, a nossa fé é tão pequena que ela não alcança os mortos ressuscitarem, mas o texto está dizendo, não, isso já aconteceu. Já houve um sinal lá atrás, vai acontecer de novo, mas isso já aconteceu no tempo de Jesus. Quando Jesus morre, muita gente ressuscita. E o texto diz assim: os sepulcros se abriram, muitos corpos de santos que tinham dormido
Grave essa expressão na sua cabeça, que no final talvez eu vou te esclarecer ela. Dormido, foram ressuscitados. Versículo 53. E saindo dos sepulcros, quando? Depois da ressurreição dele. Eles saíram no domingo só. Então Jesus morre na sexta-feira, eles ressuscitam, mas não saem dos sepulcros. Continuam nos sepulcros até o domingo de manhã, porque ninguém poderia sair do sepulcro antes de Jesus, porque Ele é o sinal, Ele é a primícia dos que dormem, Ele é o primeiro. Mas eles já estavam ressuscitados nos sepulcros. Sérgio, mas como que eu vou imaginar isso? Como que eu vou pensar isso? Está escrito. Isso aqui é para quem tem uma esperança, para quem tem uma certeza que o seu parente, que o seu irmão, que o seu querido amigo que morreu em Cristo, você o verá ainda antes do arrebatamento. Porque da mesma maneira, e eu falo isso com certeza e convicção nessa manhã, da mesma maneira que os que morreram em Cristo, que os que morreram aqui ressuscitaram quando Cristo morreu, os nossos irmãos, nossos amigos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, antes do arrebatamento da igreja. Você não está crendo no que eu estou falando? Estou falando uma verdade aqui nessa manhã, e o versículo não para por aí, o versículo continua. Eles ressuscitaram e ficaram lá e foram para o céu? Não, está dizendo aí. Jesus, Ele ressuscita, fica 40 dias na terra. Atos capítulo 1. O versículo está dizendo aí, ó, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Então eles saíram no domingo de manhã. Domingo de manhã, quando Jesus sai todo mundo. Aí eles imaginam assim, ó, uai, eu morri tem uns 300 anos atrás. Será que tem algum familiar meu aí vivo? Se fosse eu, algum sobrenome Alves de Paula, acho que eu vou lá na casa dele. Você não está crendo nisso que eu estou falando para você. Isso aqui não é ficção científica. Eu acho que eu vou lá visitar meu tataravô. O tataravô está lá no domingo de manhã, tranquilo, tomando um café, bate na porta. Ele abre e fala: oi, eu sou seu tataravô. Um rapaz bonitão, de 18 anos de idade, com cabelo na cabeça ainda. Sou seu tataravô. Como? O versículo diz: entraram na cidade e apareceram a muitos. Você já parou para pensar nisso? Quando eles entram na cidade, os ressuscitados, muitos. Eu gosto da Bíblia porque ela tem detalhe. Ele diz assim, ó, ressuscitaram muitos e entraram na cidade e apareceram também a muitos. Não foi 2, 3, 4, 10. Quando está igual o Pedro do Marcelo, 2, 3, 4, 10. Não, foi 50, 100, 200, 500. Eu creio que foi mais. Entraram na cidade e apareceram a muitos. Ah, meu irmão, eu quero te dizer algo nessa manhã, para enriquecer a tua fé. Você ainda verá o seu irmão que morreu em Cristo antes do arrebatamento. Talvez você está na sua casa, e eu falo isso com convicção nessa manhã. Vão bater na sua porta, o seu ente querido vai falar: e aí, está pronto? Vamos subir. Está pronto? Vamos subir. Você vai falar: mas quem é você? Você está com cabelo na cabeça, você está novo. Sou eu, seu avô, sua avó, seu bisavô, seu filho, seu neto. Sou eu, estou aqui. Vamos ser arrebatados. Você quer que eu leia o texto que Paulo fala? E depois nós seremos arrebatados. Não é no mesmo instante, é antes e depois. Eu quero falar isso para você. Imagina nós cultuando aqui, chega um irmão, aquele que morreu há muito tempo. Pode dar um glória a Deus por isso essa manhã? Oh, bendito seja o nome do Senhor.
Isso é tão verdade que o versículo 54 diz assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande temor. Essa é a reação das pessoas quando verem os mortos ressuscitados. Grande temor. Haverá um grande avivamento nesses dias. Haverá um avivamento tremendo nesses dias. Porque os mortos ressuscitarão antes do arrebatamento. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses. Capítulo 4. Quero ler a partir do versículo 14. Glória a Deus. Glória a Deus. Vou ler o versículo 13. Perdão, Everton, versículo 13 em diante. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Então quem se entristece com quem está morto é quem não tem esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu, Ele é a nossa referência, e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os trará com Ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, eu e você, os que ficarmos vivos para a vinda não é arrebatamento, vinda é arrebatamento e segunda vinda, todo o conjunto, não precederemos os que dormem. 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Você pode dar um glória a Deus? Com alarido, grito de guerra, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, repete comigo, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vou repetir para ficar gravado na sua cabeça. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeiro. Versículo 17. Depois. Primeiro e depois. Como os que ressuscitaram quando Jesus morreu, assim vai acontecer no arrebatamento. Depois nós. Então não é do mesmo instante, não é na mesma hora. Quer dizer que você vai ver muitas pessoas ressuscitadas antes do arrebatamento. Sei que tem gente que não crê nisso, amém. Rasga o texto aqui que nós lemos. Depois nós que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. O que é juntamente? O arrebatado. Nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, na Nova Jerusalém. E a parte final que impacta o meu coração. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Você crê nessa palavra essa manhã? Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus.
Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Então, quando Jesus ele morre, esses ressuscitam. Mas é interessante que a Bíblia diz que já era... Ele morre 3 horas da tarde, ele fica na cruz, 5, 10 minutos já encerra. Ou pode ir até meio-dia. Mas eles tinham que tirar o corpo de Jesus da cruz até 6 horas da tarde. Porque 6 horas em diante já era o sábado, ninguém poderia fazer nada. No sábado, ninguém poderia mover uma pedra. Se você fizesse esse trabalho no sábado, você seria apedrejado. Então eu vejo, depois que a multidão se dispersa do Monte Calvário, aquela correria. Maria, os discípulos, junto a José de Arimateia, você vai ver isso no capítulo 20. Capítulo 20 de João. Eu quero ler capítulo 19, versículo 38. Capítulo 19, versículo 38 de João diz assim: depois desses acontecimentos, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora secretamente, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe desse permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus da cruz. Foi também Nicodemos, que aquele que anteriormente havia estado com Jesus de noite, trazendo quase 100 libras de uma mistura de mirra. Para quê? Porque era perto da hora. O versículo 42 diz assim que eles foram apressadamente, rápido, para fazer a preparação. Por que eles foram rápido? Porque era quase 6 horas da tarde, eles não poderiam tirar Jesus depois das 6 horas. Por causa que eles tinham que fazer a preparação. Então é aquela correria. José de Arimateia vai lá, pede o corpo de Jesus. É liberado o corpo de Jesus, Pilatos libera. De repente vem Nicodemos ajudar também. Está lá Maria ajudando também. Eles têm que tirar o corpo de Jesus da cruz. O sol está quase se pondo. Os religiosos judeus estavam com as pedras nas mãos já, preparados para tirar neles, para mandar neles, porque eles estavam apressadamente. Eles cravaram Jesus na cruz. Aquela dificuldade para tirar o corpo dele sem quebrar nenhum osso, porque nenhum osso dele poderia ser quebrado, segundo diz o salmista. Eles amarram as cordas, tiram Jesus. A Maria está com as especiarias para fazer um embalsamamento do corpo de Jesus, com a mirra, os óleos. Mas não dá tempo, eles enrolam o corpo de Jesus, passam um pouco de especiarias, e Maria fala: não, tem que deixar para domingo de manhã. Ou por que você acha que Maria foi lá domingo de manhã? Não dá tempo, vai ter que deixar para domingo de manhã. O povo, o sol está se pondo, falta 5 minutos para 6, falta 8 minutos para 6 horas da tarde, o sol está se pondo, todo mundo está com as mãos cheias de pedras para se jogar neles. E eles fazendo apressadamente, de repente, Zé. Eles falam: mas onde nós vamos colocar ele? Ninguém tem um esquife. Cadê o esquife? Cadê o esquife? Aí alguém, não sei quem foi, se foi José de Arimateia, já tinha dado o sepulcro. Não sei se foi Nicodemos ou se foi outro discípulo oculto. Fala: não tem esquife. Faz o seguinte então, coloca ele na minha cama. Eu tenho uma cama lá em casa, coloca ele na minha cama. Jesus, enrolado em panos, sem ter sido embalsamado completamente, por causa da correria. Eles pegam Jesus. Nicodemos fala: não, minha cama está lá em casa, põe ele na minha cama. Isso é uma conjectura minha, tá? A Bíblia não fala que foi Nicodemos, mas fala que ele foi colocado numa cama. Mas a tradição diz para colocar no esquife. Não, mas coloca ele numa cama, não dá tempo, não fizemos o esquife. José de Arimateia falou: meu túmulo está aqui, remove a pedra. Túmulo 0,
Ninguém nunca usou. É emprestado porque ele ressuscitaria. Aí eles pegam ele e colocam ele numa cama. O capítulo 20, versículo 1 diz assim: no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, ainda escuro, e viu que a pedra fora removida. Por que ela foi lá? Para acabar de embalsamar ele. Então, correu e foi a Simão. Versículo 11. Maria, porém, estava fora, em pé, junto ao sepulcro, chorando. Ela estava com as especiarias, falando que tem que acabar de embalsamar ele. Enquanto abaixou-se para ver o interior do sepulcro. Versículo 12. E viu 2 anjos, vestidos de branco, onde jazera o corpo de Jesus. Um e outro, era uma cama ou não era? Era uma cama, Zé. Imagine Nicodemos depois deitando nessa cama. Por que era uma cama? Porque eles estavam profetizando que quando Jesus ele foi curar a filha de Jairo, estava deitado numa cama. Eles estavam profetizando que quem deita na cama há de ressuscitar. Que quem deita numa cama não está morto, está simplesmente dormindo. Por isso que eu falei para você gravar na cabeça a expressão dormindo. Por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão os que dormiram. Ele não usa a expressão os que morreram. Ele usa a expressão os que dormiram. A mesma expressão que eles profetizaram para Jesus. Coloca ele na minha cama, porque eu sei que ele está dormindo. Eu sei que domingo de manhã ele se levanta, porque eu sei que aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque com o nosso olhar natural eles morreram, mas na linguagem espiritual eles dormiram. Breve eles acordarão, breve eles ressuscitarão e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Você está pronto para receber o telefonema? Você está pronto para bater na tua porta? Eles baterão na tua porta e haverá um grande avivamento. Eu profetizo essa palavra nessa manhã para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Porque Ele